Vamos falar do Vascudo? Chegou a hora. Temos jogadores já sendo comunicados que vão sair e jogadores com os quais o Vasco já encerrou o vínculo. Sebastião Ferreira e Robson Bambu. O Vasco, inclusive, já publicou nota agradecendo os serviços dos dois, mas não vão ficar no Vasco para 2024. Segundo o nosso colega Vene Casagrande, Alex Teixeira também já foi comunicado que não vai ficar. Isso vai seguindo aquela informação que eu trouxe aqui há umas 2 semanas, com alguns nomes com os quais o Vasco não teria mais vínculo, não renovaria empréstimos ou não renovaria, de fato, o contrato, né? Esses 3 estavam nessa lista. Segue, portanto, esse planejamento inicial, mesmo com essa mudança de gestão, o Alexandre Matos agora como novo diretor de futebol da Vasco SAF. Então, Sebastião Ferreira e Robson Bambu já foram e o Alex Teixeira não deve ficar. Uma outra informação, eu digo não deve ficar porque o nosso colega Vene Casagrande já comunicou que ele não vai ficar, né? Então, quando o Vasco oficializar, a gente oficializa também aqui na Transamérica. Sobre Maracanã, eu sei que até o Farias brincou, né? Um assunto que envolve sempre muito debate. O Vasco tem direito ou não tem? Bom, pelo que a gente tá vendo, teremos, enfim, uma nova licitação com praticamente aí 5 anos, desde que a última venceu, com o atual consórcio ganhando termos de renovação, né? São termos emergenciais, digamos assim, né? Que em caráter emergencial, até pela pandemia, foram utilizados. Só que a gente já viu que depois da pandemia acabou, isso continua acontecendo. E aí toda vez que, por exemplo, o Vasco queria jogar no Maracanã, era aquela polêmica. Aí a gente ficava debatendo, o Vasco tem direito ou não tem? O estádio é público, mas é gerido por empresas privadas, tem um consórcio, tem que ter licitação. Bom, pelo que a gente tá vendo, e aí eu vou te falar, eu rezo muito por isso, hein? A gente vai ter, enfim, uma nova licitação. Quem já tá habilitado até aqui para participar? Então, para você gerir o Maracanã, tem uma série de requisitos. Até agora temos o atual consórcio, já habilitado a participar, envolvendo Flamengo e Fluminense, basicamente. Temos a W Torre, que a gente também já falou aqui, e a Vasco SAF. Então, temos aí esses players, pra usar um termo bem atual, né? Esses players. Bem business. Com budget pra poder participar dessa licitação do Maracanã. São esses os pontos então, Gabriel Farias. Enfim, vamos acabar com essa discussão chata, eu acho, de Maracanã, ao mesmo tempo que o Vasco segue se reformulando aí pro ano que vem. Quando você fala que o Vasco está apto, eu fico também muito feliz, e aí eu tenho certeza que uma galera um pouco mais cri-cri vai dizer que a gente tá passando a mão na cabeça do Vasco, e a questão nem é essa, é porque realmente o Maracanã não pode ficar sendo administrado sem uma licitação de fato. Não dá pra ficar prorrogando esse termo de uso provisório a cada 6 meses, porque aí fica um negócio estranho, né, cara? Eu dou um benefício a você e eu não explico muito bem o porquê. Só pela minha incapacidade enquanto Estado de fazer o gerenciamento de um equipamento público. E não dá nem segurança jurídica para a própria dupla Fla-Flu. Só que é isso que a galera não quer entender. Porque, imagina, gente, é um caos também. O Vasco quer jogar no Maracanã. Aí tem a negativa. Tá certo. Beleza. Tem direito de jogar. Então, aí beleza. Aí quer pagar pra jogar, o aluguel. Aí o consórcio nega. Aí fica essa chatice na justiça, um desgaste pra todo mundo, cara. O Vasco quer jogar e tá certo, tem direito. Flamengo e Fluminense não querem que o Vasco jogue. Estão certos também, porque gastam dinheiro. Exatamente. Administram o estádio. O gramado, por exemplo, dá uma trabalheira desgraçada. O Flamengo gasta dinheiro, o Fluminense gasta dinheiro. Os dois tentam se equilibrar, porque já é difícil, né? Ter um estádio pra 2. E aí o Vasco vem e diz, quero jogar. Com no razão fim das também. contas, tá todo mundo certo, porque o Flamengo e o Fluminense estão no direito deles. Peraí, eu gasto dinheiro. É justo que um terceiro chegue aqui e jogue na hora que bem entender? Por mais que o Vasco esteja pagando, etc. Mas o Vasco observa uma brecha contratual e atua dentro dessa brecha, gente. O Botafogo tá com equipamento público desde 2007. Desde depois do PAN. O Botafogo ganhou, acho que foi em 2007, acho que já no final de 2007, no ano do PAN, o Botafogo já tinha a posse pra utilizar um equipamento que é público. Do município do Rio de Janeiro. E você vê alguém metendo na justiça e entrando no estádio Newton Santos da Força? O Flamengo jogou lá tranquilo. Não, jogou porque Fluminense jogou lá tranquilo. O Botafogo autoriza a utilização. Mas você vê alguém botando na justiça e não bota na justiça porque existe uma licitação que foi feita dentro das regras. Ganhou lá o processo, quem se deu melhor, acho que na época foi só Botafogo e Fluminense. Não lembro, acho que Vasco e Flamengo nem entraram no processo final. Então, olha só, ninguém fica indo lá, vou pra justiça porque eu quero jogar no estádio Newton Santos. Não existe isso porque o contrato tá bem amarrado. No Maracanã o contrato não está bem amarrado, não existe sequer uma licitação. E, gente, vamos trabalhar da maneira correta, né? Se o equipamento é público e o Estado não pode gerenciar, então que tem uma licitação pra gente entender certinho quem pode administrar ou não. E aí, que vença quem apresentar a melhor proposta, quem cumprir os requisitos, como você bem falou. E nesse ponto, eu acho até
E Flamengo e Fluminense possuem vantagem, porque já estão administrando o estádio. E se vierem a vencerem a licitação, beleza, tá tudo certo também. O importante é que o processo seja justo com todo mundo, que seja um processo claro e transparente, porque no fim das contas, vou repetir pela 90ª vez, a gente pagou caro por aquilo ali. Dentro desse mesmo raciocínio é um equipamento público, pago pela população. Quase 2 bi custou a reforma do Maracanã. Isso há 10 anos, né? Hoje seriam valores muito maiores reajustados. Então, isso tem que ser bem amarrado, é claro. Prazer falar com vocês, o Wellington Ricardo aqui de Irajá. Qual é o Wellington? Galera, falando um pouquinho do meu Vascão, muito feliz aí pela permanência na Série A, Grupo de Elite. E dizer que nós temos uma espinha dorsal aí com pelo menos alguns 6 ou 7 jogadores. Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Bedel, Paê, enfim, é só trazer nome de peso e voar no Campeonato Brasileiro de 2024. Valeu, tamo junto. Temos que aguardar, irmão. Obrigado pela moral de sempre, tamo junto, tem que ficar feliz mesmo que o Vascão, rapaz, foi até o final, hein? Vamos atualizar um pouquinho o cenário de chegadas e partidas. O Alexandre Mitos. Não, Mitos. Por enquanto é Mitos. O Alexandre Mitos foi pra lá, o Alexandre Matos, diretor executivo de futebol do Vasco, pra amarrar as negociações do Vasco pro ano que vem. Ano que vem o Vasco vai ter o maior orçamento desse ciclo inicial da 777 à frente do futebol do Vasco, só que ele tem que saber exatamente no que ele pode gastar. E aí nada melhor do que reunião presencial, né, gente? É claro que ele já fez várias reuniões, inclusive na semana passada. Não? Então, não, eu não gosto. Eu prefiro reuniões presenciais. Eu prefiro reuniões presenciais. Também sou a favor. Sou a moda antiga. Qual só se foi em algo muito excepcional, né? Muito extraordinário. Enfim, então ele vai pra lá pra decidir. Porque tá todo mundo esperando, né? Cadê os reforços do Vasco? Cadê os grandes nomes? Vai depender, gente, dessa chegada inicial. E querendo ou não, tem tempo. O Vasco só vai disputar competições grandes a partir ali de março, quando começar a Copa do Brasil. E o Brasileirão em abril. Então vai ter um certo tempo aí de trabalho pro Ramon Dias fazer essa preparação. Beleza? Enquanto isso, o Vasco segue querendo ficar com o Paulo Henrique, as negociações estão avançando. E não vai ficar com o Ferreira, que já falamos dele mais cedo. Robson Bambu também, o Vasco inclusive comunicou já publicamente a saída dele. E o Alex Teixeira também, que já não deve ficar nesses próximos dias, nessas próximas horas, inclusive, tô até monitorando o Vasco, deve inclusive já comunicar a saída também do Alex Teixeira do Cruz Maltino. No meio disso tudo, então, o Vasco se reformulando, pensando no ano que vem, mas tudo depende ainda dessa chegada do Alexandre Matos no Vasco, Gabriel Farias. Tá chegando, tá entendendo o cenário, é diferente você trabalhar com SAF. Depende muito do Alexandre Matos entender esse cenário. É um cenário de SAF em que você precisa buscar o dinheiro, né? Buscar a injeção financeira com a 777, não é tão simples. Mas imagino que vai tudo correr bem. Eu entendo a preocupação em relação a reforço. Eu acho que você tem que se adiantar, sim. Eu cobrei isso. É muito, principalmente do Vasco, né, cara? Porque o Vasco não vai ter competição continental. Pode aproveitar ali pra azeitar o time sem aquela pressão toda. Que o Flamengo já vai ter, o Fluminense já vai ter ele com fase de grupos de Libertadores. O próprio Botafogo numa pré-Libertadores a partir de 21 de fevereiro. O Vasco vai ter um pouco mais de tranquilidade. E não dá pra confundir, achar que essa tranquilidade pode dar ao Vasco uma margem maior pra fazer essa composição de elenco. É interessante que você se antecipe. Usa isso a seu favor. Porque assim, você vai demorar pra atacar o mercado, aí a galera vai lá e engole. A gente tá falando aí do Scarpa, todo mundo quer, por exemplo. Não tô falando que o Vasco queira o Scarpa. E o Vasco pagou mais ou menos o que o Flamengo deve pagar pra trazer, por exemplo, Orediano. Pois então Pumita. Mas ao mesmo tempo, Breno, que eu dou esse puxão de orelha, pelo amor de Deus, a gente tá falando do Alexandre Matos. É um cara que domina mercado como poucos no futebol brasileiro. Então, assim, não é o Gabriel Faria que vai parar aqui, olha, tem que ficar atento ao mercado. O mercado nem aqueceu ainda, pra ser sincero. Você tá vendo algum clube anunciando jogador a dar com balde aí? Tá todo mundo com uma certa dificuldade. E o Vasco, bem ou mal, tem dinheiro e tem uma boa previsão de orçamento para gastar com reforço. Então, eu vou me permitir nesse momento. Lá atrás, a gente deu voto de confiança pro Paulo Brax. Pois é. Você não vai dar um voto de confiança pro Alexandre Matos?